Bom, pessoal, continuando então a nossa aula, né? Precisou parar um pouquinho por causa da filmagem. Então, prestem atenção. Bom, nós estamos falando sobre os pontos cardeais. Então, como que a gente vai conseguir entender esses pontos cardeais? Bom, primeiro, onde eles ficam? Faça assim, estenda o braço direito para o lugar onde o sol pode ser visto ao amanhecer, ou seja, sabe o lugarzinho onde o sol nasce? Você vai estender o seu braço direito. Nessa direção, você vai encontrar o leste. Depois você vai levantar o braço esquerdo no sentido, e vai levantar o braço esquerdo e sentido será o oeste. Na sua frente, você terá o norte e atrás de você o sul, tá? Então, no meu caso, tá? Onde eu estou. Então, eu tenho oeste, que é onde o sol... Perdão, leste, que é onde o sol tá nascendo, tá? Aqui, oeste, que é onde o sol vai se pôr, certo? Na minha frente, o norte... e atrás de mim o sul. E isso de acordo com a posição que eu estou, com o lugar que eu estou, certo? Continuando. Vocês vão procurar e colar no espaço abaixo o mapa da região que fica em torno da sua cidade. Gente, essa atividade, se algum de vocês conseguir o mapa de Barra Bonita, ele tem disponibilizado no Google. Tá? Se algum de vocês conseguir, ótimo. Se vocês não conseguirem, quando a gente voltar para a sala de aula, eu tenho ele em tamanho maior, ampliado, grandão. Eu coloco o mapa para explicar melhor para vocês, tá bom? Agora vamos lá. Completando a página 90. Vocês vão ter que localizar no mapa o lugar onde você mora e responder. Quais cidades estão ao norte da sua cidade? Depois, quais cidades estão ao sul da sua cidade? Quais cidades estão a leste da sua cidade? E quais cidades estão a oeste? Essa atividade ela é muito simples, muito fácil de encontrar nas pesquisas do Google. Então, se vocês tiverem disponível na casa de vocês uma ferramenta que auxilie vocês na pesquisa, podem fazer essa atividade. Eu não vou exigir. Por que eu não vou exigir? Porque eu sei que nem todos têm o acesso facilitado, tá? Quem conseguir fazer essa atividade da página 90, pode fazer sim, tá bom? Eu gostaria que fizesse, é importante, mas eu sei que não é todo mundo que vai ter o acesso. Então, quem não conseguir não tem problema. Página 91. Imagine que você está... Desculpa. Imagine que você está nesse lago e responda. Então, vamos lá. Qual é o local ao norte que você vê acima do lago? Bom, faz de conta que vocês estão no lago. O lago é o quê? É a figura do centro desse grupo de figuras. Então, faz de conta que vocês estão aí. Qual é o local ao norte que você vê? Logo acima do lago. Desculpa. Então, acima do lago, o que a gente vê? Que tem uma igreja. Uma casinha assim, mas é uma igreja. Estando no lago, qual é o local que você vê ao sul? Então, se você, tá aqui observando ainda o lago. Se você olhar ele ao sul, na parte de baixo do lago, o que você pode ver? Um hospital. Se você, estando no lago, qual é o local que fica a leste dele? O que você vê aqui, a leste desse lago? A gente vê uma fábrica ou indústria.
E o que a gente vê a oeste? A oeste dele a gente pode ver um circo, alguma coisa usando lonas coloridas, tá bom? Terminamos a nossa apostila de geografia. Agora a gente vai para história, tá? Lembrando que na semana que vem, no dia 12, começam as nossas provas. A primeira prova da gente vai ser de português, tá? Então, a primeira provinha que nós faremos é de língua portuguesa na segunda-feira, dia 12. Vamos lá, página 108 de história. O que é isso? No fragmento da música Cidade, o que é fragmento? É nesse pedacinho da música, a cidade, que estava na página 106, que nós vimos e lemos, tá? Então, no fragmento da música Cidade, Chico Sainz retrata um espaço múltiplo, diverso, com a presença marcante da diferença. Nesse espaço é possível perceber a presença de pessoas de todos os tipos, fazendo muita coisa diferente. Então, nós vimos mendigos, pessoas ricas, diferentes, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs, que utilizam e ocupam de maneira diferente o espaço urbano. A cidade pode ser considerada uma grande aglomeração humana, ou seja, um lugar onde vivem muitas pessoas, sendo que a maioria delas se dedica a diferentes tipos de atividades, comerciais, industriais, na prestação de serviços, etc. Entretanto, o que define uma cidade não é a quantidade de pessoas que vivem nela, que residem nela, mas sim o que essas pessoas fazem e de que maneira realizam suas atividades. No espaço da cidade, as pessoas podem melhorar cada vez mais os seus conhecimentos, devido ao convívio com vários grupos de pessoas e à existência de diferentes tipos de serviços, como escolas, faculdades, universidades. A vida na cidade requer um cuidado constante com a mesma, o que nem sempre acontece. Para falar a verdade, na maioria das vezes não acontece. O espaço urbano e o meio ambiente precisam ser cuidados e preservados para manter a vida em coletividade. Então, dentro da cidade, a gente consegue ter uma porção de experiências. Por quê? Porque a gente convive com pessoas diferentes, pessoas tanto vindas de países diferentes, como de regiões diferentes no nosso Brasil. Além disso, na cidade a gente tem mais oportunidades, porque nós podemos estudar mais, nós podemos conhecer mais, nós temos diferentes oportunidades de trabalho. Então, a gente acaba aqui crescendo mais com essa vida na cidade. Não que a vida no campo não seja importante, ela é importante e muito. Lá também aprende-se muito. Na página 109, observe as imagens e assinale as que apresentam atitudes que possam prejudicar a vida das pessoas nos municípios. Bom, primeiro, hábitos saudáveis prejudica? Não, que é o menininho escovando o dente, ele tem um hábito saudável, está praticando higiene, isso não faz mal. Agora, esse aglomerado de lixo colocado na rua, na calçada, faz mal para a cidade? Prejudica? Muito. Além de deixar a cidade feia, ele traz uma porção de doença, uma porção de animais, vai aparecer rato, barata, mosca em excesso. Então ele vai sim, ele faz muito mal para a cidade. Depois, uma porção de pessoas caminhando na faixa de pedestre. É ruim para a cidade? Não, não é ruim, é ótimo. Se todo mundo tivesse educação suficiente para caminhar só na faixa de pedestre, o risco de acidentes teria sido
muito menor. O risco de acontecerem acidentes, ele ia se reduzir cada vez mais. A pessoa usando bota, né, lavando o quintal da casa, pelo que a gente vê aqui, é lavando o quintal, usando a mangueira. É ruim? Não, não é ruim. Tudo bem, a gente não pode desperdiçar água. Por quê? Porque a água é um bem que temos na natureza, mas temos que usá-lo de forma consciente. Não podemos ficar desperdiçando, mas também não podemos deixar sujo, tá? Então precisamos lavar, cuidar bem para se manter limpo aquele espaço. Aqui outra cena, restos deve ser de feira, porque são caixas de papelão, caixa de madeira jogadas na rua, na calçada, sacos de lixo. Isso é prejudicial? É muito, muito prejudicial. Isso é horrível. Isso traz doença, traz um monte de problema para a cidade. A pessoa mexendo no lixo é prejudicial, e esse acúmulo de lixo jogado aqui é prejudicial? Muito! Vocês não têm noção do mal que isso faz. Tanto no aspecto visual, né, no que a gente tá vendo, porque ele traz bicho, porque tem cheiro ruim, porque desculpa, porque ele traz doença, transmite doença, como também porque esse lixo se decompõe e o líquido produzido por ele infiltra dentro do solo. E esse líquido infiltrado dentro do solo, ele pode chegar até nas plantações, ou ainda pior, ele pode chegar no lençol freático e contaminar a água que vai chegar nas nossas casas, tá? A água que vai para o rio, pode matar muitos peixes, então faz mal muito, muito. Tem lugar certo para descartar o lixo, tá? Página 110. A partir das imagens abaixo, responda. Letra A. Qual delas nos mostra um ambiente urbano? Então, em qual das duas nós temos o ambiente urbano? Aquela rua cheia de carros que tem um menininho aparentemente vendendo alguma coisa para as pessoas, ou do lado os colhedores de algodão? Então, respondam aí. B. O que há de comum entre essas imagens? Bom, na imagem número 1, nós vemos o quê? Nós vemos uma pessoa trabalhando, tá? Na primeira dá para ver nitidamente que é uma pessoa trabalhando. E é uma pessoa adulta? Não, é uma criança. Então, na número 1, a gente vê uma criança vendendo, pelo jeito ela está vendendo doce no farol. E lá na imagem B, é uma criança colhendo algodão. Então, o que tem de comum? Nas duas imagens, ela mostra o trabalho infantil. E esse trabalho infantil é legal? Não, gente, não é legal. Trabalho infantil é crime. A criança ela tem que estar na escola, a criança tem que estar estudando, a criança não tem que estar na rua bagunçando, ou ela estar trabalhando, ou estar fazendo alguma coisa errada. O lugar da criança é estudando, e é dentro de casa com os pais, ou com as pessoas que cuidam dela. Na C. O que você desejaria para essas pessoas, para essas crianças agora? Então, é uma resposta pessoal. O que você gostaria que acontecesse com essas duas crianças hoje, agora? Na próxima página, a gente tem uma musiquinha que é muito bonitinha. Os pais de vocês com certeza conhecem ela. Ela chama Casinha Branca. Eu não vou cantar, eu vou ler o poema, mas se vocês quiserem, ou pedir pro papai e pra mamãe cantar, ou ouvir ela no celular, é legal, tá? Então, eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Perecer é morrer.
Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizades. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Essa música foi feita por Gilson Joran, chama Casinha Branca. Ela foi gravada, eu não lembro o nome do cantor que gravou, tá? Mas ela é bonita, essa música. É triste, mas é bonita. Então vamos lá na página 112. Bom, perecer é deixar de existir, morrer, ter um fim. E retraio ou retrair é puxar para si, é guardar dentro da gente, tá? Número 1. Qual é o local citado pelos autores? Pelos autores da música. Então, qual que é o lugar que ele cita? Parece com o que? O lugar que ele gostaria de ter, de ir. Vocês acham que é na cidade ou é lá no campo? Coloquem aqui. 2. Quais as características desse lugar? Então, como que ele fala que é o lugar que ele queria ter? O que tem nesse lugar? Hein? É aquele pedacinho que ele fala, eu queria ter na vida, e aí, sabe aquele resto que ele conta? Como que é? Contem como é esse lugar. 3. Como seria a sua vida se vocês morassem nesse lugar? Então, como vocês encaram isso? Se vocês, de repente, fosse morar num lugarzinho como esse, tá? Provavelmente o lugar que ele gostaria de estar indo é no sítio, numa fazenda, na área rural. Como vocês acham que vocês viveriam num lugar assim? Escrevam aí. Depois na página 113. Como você acha que deve ser a vida nessa cidade retratada pela música? Lembrem, ele mora na cidade, ele fala do lugar que ele gostaria de ir. Então, nesse pedaço que ele fala da cidade, como que será que é a vida aí? Como vocês acham que deve ser a vida de quem vive num lugar como esse? Escrevam aqui. 2. Você consegue fazer uma relação entre a música trabalhada lá naquele versinho A Cidade, do Chico Sainz, e a música Casinha Branca, de Gilson Joran? Dá para fazer. Por quê? Porque as duas músicas, elas apresentam a cidade de uma forma triste. Elas mostram que a cidade, ela é uma coisa que todo mundo corre e ninguém tem tempo para fazer amizade, para olhar nos olhos, para perceber os problemas uns dos outros. Então, é esse paralelo. Ele fala que existem tantas pessoas na cidade e ao mesmo tempo essas pessoas, elas acabam não se conhecendo. Porque a rotina delas, porque o trabalho, porque o correr, o buscar é tão intenso que elas acabam se perdendo nesse meio, tá? Se perdendo não de perder o lugar, o endereço, mas se perdendo de não conseguir realizar o sonho delas, não conseguir encontrar pessoas do jeito que elas queriam encontrar. Deu para entender? Então, é isso que vocês farão. É só até a número 2 da página 113, tá? Pessoal, boa aula. Respondam tudo com atenção. Não esqueçam de enviar as atividades para mim. E segunda-feira começam as nossas provas. A primeira vai ser de língua portuguesa, mas nós vamos falar sobre isso ainda. E quarta-feira agora nós teremos uma aulinha bem legal, bem diferente. Nós faremos uma aulinha online, eu e vocês, conversando, interagindo. Eu vou fazer uma leitura legal para vocês, então preparem-se. Eu vou colocar o link antes para vocês terem acesso
Já deixem o equipamento preparado, já vai prestando atenção em tudo, porque a aula vai ser muito interessante, vai ser uma aula muito gostosa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, não fiquem saindo de casa, porque a pandemia agora parece que está pior do que antes. Então, vamos nos cuidar, porque assim a gente vai poder voltar para a sala de aula bem, com saúde e logo, tá bom? Beijo. Se cuidem e fiquem com Deus.